Olá a todos, o meu nome é Tayane Carvalho de Oliveira, sou estudante do curso de Pedagogia, estou no 5º semestre, estudo na Universidade São Judas Tadeu, campus Moca, e a minha orientadora de estágio é a Cristiane Simões. No vídeo de hoje, iremos abordar os níveis psicogenéticos de escrita. Inicialmente, vamos falar sobre o surgimento dos níveis. A argentina Emília Ferreiro e a espanhola Ana Teberoski, ambas psicólogas e pedagogas, basearam-se na teoria piagetiana para entender como as crianças apropriam-se da cultura escrita. A teoria piagetiana diz que todo conhecimento possui uma origem e o sujeito é o produtor do seu próprio conhecimento. Piaget afirma que o aluno é um sujeito ativo e os seus conhecimentos prévios devem ser considerados. O professor age como um mediador, conduzindo o aluno à aprendizagem. Diante dessa teoria, elas observaram 108 crianças argentinas no processo de apropriação da escrita e, posteriormente, criaram a obra Psicogênese da Língua Escrita, traduzida no Brasil em 1985. Nessa obra, as autoras afirmam que os métodos tradicionais de alfabetização, como as cartilhas, inibem a verdadeira escrita do aluno. Os níveis psicogenéticos de escrita não é um método, mas é um estudo de como o aluno aprende baseado no ensino construtivista. Conhecer os níveis de escrita possibilita o professor checar o nível que o aluno se encontra e assim planejar e refletir estratégias para que ele avance de uma fase à outra. De acordo com a teoria da psicogênese, da língua e da escrita, todo sujeito passa por essas fases, que serão exibidas a seguir, até que esteja alfabetizado. No nível 1, que é o pré-silábico 1, mas posteriormente iremos ver o pré-silábico 2, porque este nível está subdividido, a criança, no nível pré-silábico 1, ela possui hipóteses de escrita por meio da reprodução de rabiscos e desenhos, mas não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. Somente quem escreveu, quem efetuou esse registro, sabe o que significa. A criança neste nível, ela está na fase do realismo nominal, que é a impossibilidade de compreender que a palavra e o objeto a que ela se refere são duas realidades distintas. Por exemplo, para escrever a palavra formiga, que é um animal pequeno, a criança usa menos letras do que para escrever boi, que é um animal grande. Então, a criança, ela estende o tamanho do rabisco de acordo com o tamanho do objeto. A criança nesse nível, ela tem traços típicos, como desenhos de linhas e formas semelhantes a M's em letra cursiva. Como nós podemos observar neste exemplo. Então, canetinha, a criança, ela fez um rabisco de um tamanho mais extenso. E giz, ela escreveu num tamanho menor, porque ela está nessa fase do realismo nominal, que ela atribui a quantidade de rabisco para o tamanho daquele objeto. O nível pré-silábico 2, a criança passa a ter consciência que para escrever coisas diferentes, ela deve escrever de maneira diferente também. Então, coisas diferentes, a minha escrita também vai ser diferente. Ela determina uma quantidade mínima de caracteres para escrever e eles aparecem de maneira mais organizada. Se nós formos comparar com a hipótese de escrita do nível pré-silábico 1, a criança, ela utiliza letras e números e ela não tem a percepção que a letra tem valor sonoro. E ela costuma repetir as letras que já conhece. Como neste exemplo, olha quantas vezes
a criança utilizou na mesma linha para formar uma palavra, vamos dizer assim, que cavalo ali, ela utilizou 3 letrinhas O, 2 J, e na linha de baixo ela usou novamente o J, o O, porque são as letras que devem fazer parte do cotidiano deste aluno. O nível 3, que é o nível silábico, surge a hipótese silábica, onde a criança ela tenta atribuir um valor sonoro a cada sílaba das palavras que ela registra. Ocorre uma relação entre a escrita e a fala. Ao perceber que uma palavra tem 4 sílabas, por exemplo, 4 pedacinhos, ela utiliza 4 letras quaisquer, pensando que cada letra representa uma determinada sílaba. Este nível ele é classificado como nível silábico sem correspondência sonora, conforme o exemplo, a palavrinha borboleta. Observamos que tem 4 sílabas, mas o aluno neste nível ele utiliza 4 letras para representar a palavra. Olha como este aluno ele representou. Ele colocou O-T-A. É 4 letras que para ele são as sílabas dessa palavra. Ele ainda não tem essa percepção. Depois dessas relações, a criança ela vai ter a habilidade de relacionar letra e som. Assim, ela não usará letras aleatórias, mas letras que representam o som de cada sílaba. E aí ela vai estar no nível silábico com correspondência sonora. Podemos observar no exemplo da palavra menino. A escrita da criança seria mio. Então, ela utiliza o M como o me, o I como o ni e o O como o no. Nestes exemplos, a primeira imagem trata-se do nível silábico sem correspondência sonora, onde ela utiliza qualquer letra, quaisquer letras, né? Para escrever, por exemplo, borboleta, ela utiliza o E, o I, o N e o M. São letras que não fazem parte daquela palavra. Já quando ela está no nível que tem a correspondência sonora, ela utiliza letras que fazem parte daquela palavra. Por exemplo, na palavrinha galo, ela usou o A e o O. O A corresponde à sílaba H e o O à sílaba LO. O próximo nível é o nível 4, silábico alfabético. Este nível ele é caracterizado pela correspondência entre fonemas e grafemas, som e letra. A criança compreende a organização e o funcionamento do sistema de escrita, percebendo que cada emissão sonora, cada sílaba, é representada por uma ou mais letras. A criança mescla o sistema silábico e o alfabético, como por exemplo, ora ela vai escrever uma letra para representar a sílaba, como ela fazia no nível anterior, e ora ela vai escrever a sílaba completa. A base alfabética da escrita, ela é construída a partir do conflito, da impossibilidade de ler silabicamente a escrita padrão. Sobram letras e de ler a escrita silábica, faltam letras. Podemos observar neste exemplo que a criança, embora ela já esteja alfabetizada, ela conheça algumas letras, ela ainda escreve foneticamente. Como se pronuncia? Ela registra os sons da fala, sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão. O nível 5 é o nível alfabético. No nível alfabético, o indivíduo ele consegue diferenciar sílabas, palavras e frases, ele reconhece o som e as letras, porém, neste nível é necessário trabalhar a ortografia, porque normalmente os alunos eles confundem o uso das letras, no caso de quando usar o S, o Z, o C cedilha, CH, X e acento nas palavras. O maior problema neste nível é a ortografia. Porém, o professor ele não pode considerar como um erro, mas sim como uma construção.
atentando-se às dificuldades apresentadas pelo aluno e mediando esse processo, através de atividades que permitam a produção de textos e outros materiais escritos. Neste nível, o aluno já compreende o uso social da escrita como uma forma de comunicação, ele procura adequar a escrita à fala e ele faz a leitura com ou sem imagem. Aqui nós podemos observar a escrita de um aluno que já está neste nível. Então, são algumas coisas que precisam ser ajustadas. Ao escrever futebol, o aluno escreveu da palavra L. Ao escrever caminhão, não colocou o. No jacaré, esqueceu do acento. E ao invés de ter colocado o J, colocou o G. São algumas coisas que, com dicas do professor, o aluno vai se adequando. E, posteriormente, ele vai escrever de maneira correta. Porém, o professor não deve considerar que é um erro, ele deve considerar que é um processo de construção e que ele pode mostrar o caminho que o aluno deve seguir para chegar na construção da palavra sem faltar determinada letra. Em todos os vídeos, eu procurei trazer algo relacionado, né, à modalidade do estágio que eu estou cursando, que é o EJA. Então, aqui eu proponho algumas sugestões de atividades de acordo com o nível de escrita de cada aluno. Então, nos níveis pré-silábicos, o professor ele pode promover atividades em que os alunos eles escrevam o seu nome, né, em formato de crachás, para que eles possam ter contato. Olha, a primeira letra do meu nome é tal, a do meio do meu nome é tal letra. Ele vai reconhecendo, identificando o próprio nome e o nome dos colegas também. A professora ela pode elaborar lista dos nomes no quadro ou em cartazes, sempre evidenciando a primeira letra do nome com uma cor de caneta diferente, para que o aluno ele entenda, nossa, na minha sala tem a Bianca e tem a Ana. A Ana vem primeiro, então primeiro é o A, depois é o B. O aluno, ele compreende que tem uma organização dos nomes em ordem alfabética. No nível silábico, o professor ele pode confeccionar listas e promover ditados. Então, o professor ele pode auxiliar na confecção das listas ou os alunos eles podem fazer esse trabalho em conjunto, em dupla, grupos, listas de mercado, lista de material escolar, ditados com o nome de frutas, ditados com o nome dos alunos da sala. Usar jogos e brincadeiras, cruzadinhas, caça-palavras, elaborar dicionário ilustrado com as palavras que eles já aprenderam e o professor ele pode contextualizar isso. Então esse dicionário ele vai ser sobre o quê? Sobre profissões, vai ser sobre animais. As atividades elas variam de acordo com o nível que o aluno está. Porém, o professor ele tem que trazer para a sala de aula uma aprendizagem, uma atividade que seja significativa. Não tão fácil e não tão complexo, mas de acordo com aqueles conhecimentos prévios que o aluno já possui. Completar lacunas em textos e palavras, então o professor ele disponibiliza um texto, uma poesia ou até mesmo uma letra de música e o aluno ele vai completar com as palavras que estão faltando. Ligar palavras ao desenho, então tem a ilustração e tem a palavra, o aluno ele vai ligar. São atividades que colaboram para a aprendizagem dos alunos que estão nesses níveis, os níveis pré-silábicos e o nível silábico. Agora, avançando, o nível silábico alfabético, os alunos eles podem fazer atividades onde eles têm que separar as palavras de um texto. Eles podem grifar, eles podem circular ou até mesmo escrever numa folha à parte as palavras de acordo com a comanda da professora. Eles podem formar frases, dividir as palavras em sílabas, formar palavras a partir de sílabas. Aqui nós temos o exemplo daquelas fichas, né? Onde tem o ba e outra ficha com lá. Então, se o aluno juntar, que palavrinha ele vai formar? Ah, vai formar a palavra bala. E assim por diante. São diversas possibilidades que o professor ele pode trazer para a sala de aula.
No nível alfabético, as atividades elas podem se situar a partir de um texto. Então, os alunos eles podem fazer a leitura do texto, a localização de palavras ou de frases, escrever textos de maneira individual ou coletiva, produzir textos e analisar palavras de forma linguística. Aqui eu trago alguns trechos para responder a determinada questão. Como utilizar os níveis de escrita na modalidade EJA? Os conceitos desenvolvidos por Emília Ferreiro permitem a compreensão sobre os processos de ensino-aprendizagem do sistema de escrita alfabética, fazendo-nos vê-los enquanto processo e não como resultado imediato. Por exemplo, ao chegar na sala de EJA e explicar para os alunos o alfabeto, olha, hoje nós vamos aprender o alfabeto A, B, C, D, E, F, G. E sair ali, no final daquela aula, achar que todos os meus alunos eles já têm que ter o conhecimento sobre o alfabeto. Não é algo com resultado imediato, é um processo. A ideia do construtivismo, ela parte exatamente de que o ensino, a aprendizagem é um processo de construção, onde o professor ele vai mediar. Então, eu não posso esperar um resultado imediato, mas eu devo ajudar o meu aluno a construir a aprendizagem. Devemos ter a percepção de que o aluno da educação de jovens e adultos, ele carrega consigo uma bagagem do universo da escrita. Porém, encontrou no percurso de aprendizagem algumas barreiras que o impediram de avançar e, consequentemente, alfabetizar-se. O professor ele deve considerar os conhecimentos prévios do aluno e elaborar estratégias para que o mesmo avance de uma fase a outra e, consequentemente, ele venha a ler o mundo, ele seja um sujeito alfabetizado, porque nós sabemos que as barreiras que muitos alunos encontram, eles tiveram esses alunos da modalidade EJA, eles tiveram em algum momento que parar o estudo por diversas causas. Uma moça, ela engravidou muito jovem, ela teve que deixar de estudar, ou um moço jovem também, ou até mesmo idoso, é que eu quero dizer no sentido de que por que eles largam os estudos no momento que necessita estudar? Muitas vezes é porque eles precisam trabalhar para trazer o sustento para casa. Então, o professor, quando ele se depara com aquele idoso, aquele idoso ele foi jovem um dia e ele teve que parar os seus estudos por causa de algo. Então, quando ele estiver ali na sala de aula e o professor se deparar com ele, ele deve fazer a aprendizagem ter um significado para ele, mostrar para ele a importância dele fazer um cálculo, dele escrever. Por que escrever é importante? O professor ele tem que trazer para a sala de aula contextualização e assim a aprendizagem ela será significativa e eficaz. Aqui eu trago uma frase da Emília Ferreiro que diz: ler não é decifrar, escrever não é copiar. Aqui são algumas referências utilizadas para a elaboração deste vídeo, deste material pedagógico. Peguei algumas informações, né? Tive como base teórica alguns artigos do site Escola Educação, do site Pedagogia ao Pé da Letra, e a apostila do professor Jairo Postal, ele é professor na Universidade São Judas Tadeu, no curso de Pedagogia e outros cursos também. Ele elaborou uma apostila com os níveis psicogenéticos de escrita, que teve total importância para que esse material ele fosse elaborado. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.